boa tarde. Nossa conversa hoje é sobre esse senhorzinho simpático aqui, ó. Willard Van Orman Quine, norte-americano, viveu quase todo o século XX, esteve no Brasil em 1942, aprendeu português para vir dar um curso de uma série de palestras aqui na USP, a partir das quais ele publicou um livro que foi originalmente escrito e publicado em português no Brasil, chamado O Sentido da Nova Lógica, publicado em 1944. Tem entre suas obras principais este livro aqui, Palavra e Objeto, que é um livro mesmo, no qual ele desenvolve várias ideias que depois vão aparecer em outros trabalhos dele, né? De que é um livro, porque é um livro mesmo, com capítulos, etc. Então, linguagem e verdade, tradução e significado. Então, esse segundo capítulo, tradução e significado, já aparece algumas das ideias que vão torná-lo muito famoso, que é a ideia da indeterminação da tradução, referência, regimentação, decisão. Então, esse é um livro que ele é importante na filosofia de Quine. E o outro, que aí já não é um livro propriamente dito, mas é isso daqui, ó. De um ponto de vista lógico, é um livro, claro, mas é a reunião de vários artigos. E é neste livro que está o artigo mais famoso de Quine, um artigo chamado Dois Dogmas do Empirismo, que é um texto de 1950, da década de 1950. E é nesse livro também que está o texto dele sobre o que há, que é a discussão epistemológica. Dois Dogmas do Empirismo é um dos artigos mais estudados e citados na filosofia contemporânea. Para muitos, Quine é o mais importante filósofo norte-americano do século XX. E ele nos interessa aqui por conta de algumas contribuições que ele vai trazer, né? Então, Quine é um filósofo da tradição analítica, influenciado por Bertrand Russell, por Carnap, foi frequentador do Círculo de Viena, foi aluno de Moritz Schlick, que era um dos principais nomes do Círculo de Viena. A tese de doutorado dele é sobre a obra principal do Bertrand Russell, Princípio da Matemática. E grande parte da sua obra é uma crítica ao Círculo de Viena e uma crítica, sobretudo, ao Carnap, que ele discute ao longo da sua obra várias das teses do Carnap, né? Sobretudo a ideia de linguagem, na base da filosofia do Quine, a ideia de que não é possível a gente tratar frases isoladamente, não é possível falar de referência sem falar do contexto, não é possível. Isso ele vai ser criador do que a gente vai conhecer como holismo semântico. É a tese segundo a qual não é possível determinar o significado de um termo sem se falar do significado do texto todo no qual o termo aparece. Tá? Então, a ideia do holismo
hoje em dia se fala tanto sobre holismo, é a tese que surge com Quine. E aí, quando a gente estava falando disso, a gente tem que reconhecer que há uma influência no pensamento de Quine também, a partir do pragmatismo norte-americano, de Charles Peirce, Dewey e etc. Para vocês, é totalmente novo? Alguém já leu? Alguém já estudou alguma coisa de Quine? Eu nunca estudei nada de Quine. Primeira vez que eu ouço falar dele, inclusive. Primeira vez que eu ouço falar dele, inclusive, foi nessa matéria, porque antes disso... Certo. Amanda, Romão, Josué, Arthur, vocês que chegaram, boa tarde. Vamos em frente. Estamos conversando sobre Willard van Orman Quine. Então, vocês já se perguntaram como que as crianças... Bom, estamos partindo de um pressuposto aqui empirista, então a ideia é de que não existem ideias inatas, ok? Então, o princípio aqui é contra o inatismo. Significa dizer que nós estamos na sequência do segundo Wittgenstein, uma preocupação muito mais, então, de entender como que as coisas são na prática. Então, Quine é um dos filósofos que vai dar muita importância ao senso comum, por exemplo. Ele vai distinguir ciência e o senso comum, mas a ciência é quase como uma continuação do senso comum. Então, se a gente não tem a ideia do inatismo prevalecendo, então daí vão surgir perguntas do tipo: como é que nós adquirimos a linguagem? Então, se nós não nascemos com a linguagem, né? Notadamente, quando nós nascemos, nós não temos o domínio, não temos a linguagem, né? Não somos seres linguísticos ao nascer, né? Então, como é que a gente adquire a linguagem? Como que as crianças aprendem a usar a linguagem? Como que as crianças se tornam seres linguísticos? Não sei se vocês já se debruçaram a pensar sobre isto. Eu, particularmente, acho uma das coisas mais interessantes é observar como que as crianças aprendem a falar. Porque se a gente, na linha do Wittgenstein, considera que linguagem e pensamento são a mesma coisa, então, observar como que uma criança aprende a falar é também observar como que a criança aprende a pensar. Então, significa que nós somos seres que não são dotados de linguagem ao nascer, também não somos dotados de pensamento. Então, essa é uma tese que está em alguns autores e que é uma tese que eu abraço também. Então, a base das minhas pesquisas é essa tese, de que nós nascemos como criaturas não pensantes e nós nos tornamos criaturas pensantes, né? Então, isso elimina, por exemplo, um questionamento que as pessoas têm sobre se máquinas podem pensar. Por suposto que sim, né? Porque se existem criaturas que podem aprender a pensar, por que algumas criaturas podem aprender e outras não? Então, vamos dizer que nós desenvolvemos a competência de falar e de pensar, outras criaturas também poderiam vir a desenvolver essas mesmas competências. Então, não sei se vocês já pararam para pensar como que uma criança aprende, né? Então, o que o Quine disse sobre isso? Conseguem ler o texto que está aí? Sim, sim. De qualquer modo, eu vou depois disponibilizar o vídeo e, obviamente, esse PowerPoint vai lá para o CIGA também, para quem quiser baixar depois para acompanhar junto com o vídeo.
Tá? Então, como é que se dá o processo de aprendizagem da linguagem? Então, é aqui que o Quine vai desenvolver a ideia de holismo, porque ele vai dividir a aprendizagem em 3 momentos. Então, um momento que é tipicamente behaviorista, um segundo momento em que haja um grau de abstração, e um terceiro momento em que nós estamos efetivamente inseridos no que ele chama de uma complexa rede verbal. O terceiro momento representa um salto qualitativo em relação aos 2 primeiros. Então, o primeiro e o segundo momento são procedimentos indutivos, ou seja, vai-se do particular para o geral, e já no terceiro momento o procedimento tem que ser mais dedutivo. Então, o que o Quine diz do primeiro momento é de que, então, como é que a criança começa a aprender a dominar a linguagem? Então, no primeiro momento, ela vai vendo, ouvindo sons e recebendo determinados estímulos físicos. Então, é aquele processo que a gente conhece da mãe que se aproxima da criança e vai falar, mamãe, olha a mãe, olha a mãe. Então, a criança vai vendo aquela imagem e vai fazendo uma associação daquela imagem com um som que ela está ouvindo. Né? Então, ela vai criando aqui uma associação entre imagem e som, e aos poucos ela começa a pronunciar esse som, e começa a fazer isso associando com a imagem. Então, a criança vai ouvindo a palavra bola, 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 sempre que aparece um determinado objeto. E aí chega um momento que a criança então começa a fazer essa associação, e ao se estar diante daquele objeto, a criança vai pronunciar aquele som que ela foi acostumando a associar com a imagem. Tá? É nesse sentido que é bem behaviorista, porque há um estímulo que entra e uma resposta que sai da criança, né? Então, ela ouve, ela recebe um estímulo e reage com um determinado comportamento. Então, aqui a gente está trabalhando basicamente com o que a gente chama de enunciados de observação. Ou seja, sentenças que falam de coisas do mundo que nós estamos observando. Os 2 exemplos, a mãe e a bola. A criança observou isso e ela vai adquirindo esse conhecimento, essa competência de uso da linguagem. Veja que aqui a gente está falando de um uso bem simples, não temos ainda a ideia conceitual, por exemplo, né? E isso vai ser desenvolvido depois. Para quem gosta de pedagogia, você pode pensar depois e fazer as associações disso com as etapas da aprendizagem do conhecimento, descrito por Piaget. Piaget fala de 5 momentos e tal, mas se você pegar, a ideia está mais ou menos no mesmo processo assim, de crescimento em termos de graus de conhecimento. Então, no segundo momento do processo da aprendizagem, então aqui a gente já começa a sair do meramente observacional e começa já para uma elaboração mais abstrata. Então, para um funcionamento mais complexo do uso da linguagem. Tá? Então, aqui, veja bem, se eu tinha que... Eu aprendi a associar a palavra caneta com esse objeto aqui, ó. De repente eu vejo um outro objeto que é parecido e eu faço uma associação do som que eu aprendi a usar para esse objeto, caneta, e aplico o mesmo som para esse outro objeto. Então eu começo aqui a ter um processo de uso de analogias. Um som que eu usava para um objeto, eu começo a usar para outros objetos por processo de analogia, de semelhança. Então, aqui a criança começa já a fazer certo grau de abstração. Né? Eu consigo já fazer
a transposição de um termo usado para um objeto para um outro objeto. Então, aqui já tem uma elaboração mental e linguística mais complexa, mais elevada. Veja, o que está mudando aqui de um primeiro momento para o segundo é o grau de complexidade do uso da linguagem. Né? E num terceiro momento, que aí vai ser o que a gente chama desse salto qualitativo, então você já está no nível em que você está inserido em uma complexa rede verbal. Então você produz frases, não só sons, associando som a objeto, já passou pela fase de fazer associações e analogias, e aí então você começa a fazer abstrações cada vez mais elevadas. Né? Então aqui a criança já passa a dominar não frases isoladamente, mas a linguagem como um todo. Né? Então, é aqui que vai aparecer o que o Quine vai dizer que não é mais possível, quando a gente chega nesse terceiro nível, nesse terceiro momento, nesse terceiro nível de complexidade, a gente não consegue mais distinguir o que é enunciado de observação de enunciado teórico. Ou seja, o que eu falei sobre a caneta, né? Então, veja, uma coisa é eu ver o objeto e associar o objeto com a palavra, tá? Com um som. O objeto e a palavra caneta. Bom, depois eu começo a associar essa caneta com outras canetas e começo a fazer analogias, comparações, distinções, aproximações, convergências. Então, aqui começa, por exemplo, a desenvolver o conceito de familiaridade, que estava lá no Wittgenstein. Eu começo a ver similaridades, então, pontos de convergência entre... Então, se eu pensar nesses três objetos aqui, ó, tá? Eles não são iguais, mas por que eu consigo usar o mesmo nome para os três objetos que são diferentes? Então, aqui eu já estou tendo uma ideia muito mais complexa do que seja o uso das palavras, né? O uso da linguagem. Então, isso aqui, quando eu chego nesse nível, já não é mais uma observação empírica do mundo associado com um som. Já existe um processo mental aqui muito mais aprimorado de fazer operações mentais complexas, de comparação, de analogia, de semelhança, de contiguidade. Né? Então, aqui vamos chegar... Então, quando eu chego nisto, o Quine já não dá mais nesse nível para a gente distinguir claramente. Olha, isso daqui são frases derivadas da observação do mundo empírico e isso daqui são frases teóricas. Né? As coisas se misturam de uma tal forma nesse nível de complexidade que a gente não distingue mais o que são enunciados de observação do que são enunciados teóricos. Tá? E nesse nível, então, não existe mais a ideia de significado como referência direta de um objeto com um som. Né? Eu só posso pensar no significado de um objeto, de uma palavra, a partir da interdependência que eu encontro dessa palavra com outras palavras. Porque aqui, obviamente, eu estou falando de linguagem não mais como um som único de uma palavra designando um objeto, mas estou falando de frases, estou falando de sentenças, estou falando de parágrafos, estou falando de textos. Né? Então, o significado das palavras, elas começam a ficar dependente do que de outros observações. Então, quando eu estou falando de caneta, aqui já vai estar a ideia de para que serve a caneta, serve para escrever. Então, para eu pensar em escrever, eu já preciso ter a ideia do que existem coisas que são escritas. Então, eu já tenho aqui o conceito de linguagem escrita. Então, veja, eu já estou num nível de complexidade aqui que eu já não consigo mais pensar a caneta simplesmente como sendo aquele objeto no mundo, que quando eu falo de caneta, eu já estou pensando numa série de outras informações que estão associadas. Então, na discussão sobre o argumento da linguagem privada, eu me lembro que o Davi falou assim, Jaime, mas a gente parece que está falando de alguma coisa que já existia, não é nada de muito novo, porque a gente já fazia esse tipo de associação, tal, mas só parece que a gente não... E é aqui que, de novo, vai aparecer.
É claro que a gente já fazia isso, mas essa ideia de que nós, ao usarmos uma determinada palavra, como a palavra caneta, eu já estou pressupondo uma série de outros conhecimentos que eu tenho sobre a caneta e de várias outras coisas que estão envolvidas com a caneta. Então, o que o Quine vai concluir disso é de que, assim, quando eu chego nesse terceiro nível, que é o nível padrão da nossa linguagem, tá? O primeiro e segundo momento são apenas etapas do processo da aprendizagem, o que funciona efetivamente no nosso cotidiano é esse terceiro momento. Quando eu chego nesse terceiro momento, então já não é mais possível falar de linguagem, de significado das palavras isoladamente, né? O significado de alguma palavra só pode ser capturado na interdependência que essa palavra tem com um conjunto de frases, de enunciados, de proferimentos que constituem uma determinada teoria sobre o mundo no qual o termo aparece. Então, significa que o sentido, o significado de uma palavra ele está diluído dentro de um significado de um texto que, em última instância, é uma teoria sobre o mundo. Então, isso é o que a gente vai chamar, na filosofia de Quine, de holismo semântico, né? E que vai depois ser conhecido na história da filosofia contemporânea mesmo como holismo semântico. Então, antes da gente ir adiante, eu queria saber se essa primeira parte aqui do processo da aprendizagem, do holismo semântico, ficou claro para vocês. Se alguém tem dúvida, quer comentar, falar, bora lá. Nobody? Ok, então vamos em frente. Tem uns comentários no chat. Opa! O pessoal fez. Filosofia analítica, sobrevivendo, no fim do ano. Lembro de ter lido um pouco de um livro sobre filosofia analítica, diz o Davi. Joyce nunca leu nada. É novo para o Wagner. Curoni lembra do conceito de certos lugares usar o termo Guaraná para se referirem a qualquer refrigerante. Na Bahia, né? Por exemplo, eles dizem isso, né? Na Bahia, foi uma surpresa para mim, se eles falam de Guaraná para todos os tipos de refrigerante, né? Quando diz sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal são as etapas da aprendizagem descritas por Piaget, né? Davi, interessante é que o terceiro momento é um contínuo que a gente está sempre aprendendo, igual a gente conversou na aula passada, como linguagem é ação e como sempre estivermos aprendendo a falar, aprendendo novos contextos, etc. É um processo contínuo de aprendizagem, inclusive de construção linguística, né, Davi? Porque nós vamos criando neologismos à medida que a cultura vai avançando e a história vai requerendo novos termos que a gente precisa construir e aprender, né? Provavelmente há 100 anos atrás ninguém falaria de computador, de celular, de internet. São termos que foram sendo criados com o tempo. Bom, mas acho que pelo menos está mais ou menos claro a partir do que está nos comentários, então eu vou adiante, tá? Bom, dessa concepção de linguagem do Quine, ele vai extrair uma série de conclusões, tá? Que aí vocês vão entender por que o cara se tornou tão importante na filosofia contemporânea. Tá? Então ele vai primeiro desenvolver uma crítica ao empirismo, a partir disso ele vai construir o que a gente chama de um empirismo não dogmático, e vai formular então a ideia de uma epistemologia naturalizada. Tá? Então, a crítica ao empirismo. Então, aqui vou ser rápido nessa parte, tá? Então, assim, pegando lá o David Hume, né? Então, para o Hume, a justificativa das nossas ideias vem através das impressões sensíveis, ou seja, é o dado que vem de fora que gera as ideias, né? Isso faz com que a noção de corpo ela seja derivada dessas impressões sensíveis, ou seja, a ideia de que para cada ideia existe uma impressão que vem de fora, são os dados do mundo que compõem o que está dentro da mente, né? Bom, e aí o Quine vai fazer as críticas ao Hume, né? Assim, primeiro,
A gente não consegue derivar leis a partir de impressões singulares, né? Quer dizer, isso não é uma crítica no Quine, já estava antes, né? A crítica à indução, né? Como é que você vai fazer que... tudo bem, você pode até fazer essa associação de impressões sensíveis com ideias específicas, mas como é que você generaliza isso para leis científicas? Como é que você universaliza, então, essas impressões sensíveis particulares? Então, o Quine vai dizer, bom, isso é impossível de ser feito, né? A gente não consegue derivar leis a partir de impressões singulares. Aqui, então, você começa a entender a ideia do holismo. É preciso ter já uma extrapolação teórica daquele dado sensível. E aí, quando chegar lá na frente, que a gente está falando de coisas que você não sabe mais claramente o que derivou da observação e o que derivou já da teorização que a gente faz sobre o mundo, né? E ele vai levar em consideração aqui algumas contribuições do Jeremy Bentham, né, que já apresentava lá atrás a ideia de que o significado de um termo depende da sentença onde o termo está usado. Então, já no Jeremy Bentham, ele começa a identificar os princípios ali do que a gente vai conhecer como holismo semântico, tá? Então, com isso, a ideia do Quine, do Hume, de reduzir tudo a impressões sensíveis aos datas sense, né, os dados sensíveis no mundo, foi caindo por terra aqui de vez, tá? A mesma coisa ele vai fazer em relação a Rudolf Carnap, que é o filósofo com quem ele vai dialogar mais diretamente, tá? Então, você também vai identificar, existe um problema no Carnap, que é o mesmo problema que estava no Hume, ou seja, é a ideia de que você faz uma generalização de dados empíricos, como é que você generaliza esses dados empíricos para formular leis gerais. Então, isso é um problema que o Quine também, o Carnap não consegue resolver na filosofia dele, né? Ele tem alguns melhoramentos em relação ao Quine, em relação ao Hume, né? Porque ele vai seguir uma orientação muito mais empirista, no sentido de que, para ele, todo o significado, em última instância, tem que repousar numa experiência empírica, né? Então, o Quine vai chamar isso de reconstrução racional. Então, quer dizer, se a gente for pegar as nossas teorias e for ver assim, de onde surgiram essas teorias, a gente pode ir fazendo uma reconstrução, a gente vai chegar lá no final à ideia de que, sim, foi indispensável que houvesse o dado empírico proveniente lá, então, dessa experiência dada pelos dados sensíveis, né? Então, isso é o sentido de orientação empírica. Olha, vocês vão lembrar disso lá no Kant também. Pega a crítica da razão pura, o Kant vai dizer, né, que não dá para a gente falar de nada que não tenha começado inicialmente pelo empírico, né? Então, e no modo como o Carnap trata a linguagem, o Quine vê aqui uma possibilidade de traduzir, fazer uma tradução entre o que ele chama de discurso científico e de discurso mais óbvio, que é como que a gente relaciona o discurso científico com o discurso do senso comum, né? Então, você tem uma ideia de que há uma distinção muito clara entre as duas coisas, e a partir do Carnap, o Quine vai dizer, bom, a gente começa a ver que há uma continuidade entre esses dois tipos de discurso, né? Isso tudo é cada vez que eu paro, sempre que cada vez que entra alguém tem que sair dessa tela e ir para outra tela, voltar e dar esses pepinos, esses pitacos aqui, tá? Bom, mas qual é o problema que existe aqui no projeto de Carnap, né? Embora haja, em última instância, o significado vem de uma experiência empírica, a maior parte das nossas sentenças, ou seja, das sentenças que estão na ciência, elas são sentenças teóricas e, portanto, elas sofrem desse mesmo problema da generalização, né? Olha, se nenhuma sentença pode ser confirmada isoladamente, tá? Então, o princípio da verificabilidade, que é o princípio segundo o qual cada sentença pode ser associada a um fato específico do mundo, né? Então, assim, você tinha uma tese na filosofia da ciência que é chamada do princípio da verificabilidade. Como é que eu verifico a validade dos enunciados científicos?
Então, a partir dessa visão empirista de que um sentido está diretamente relacionado com uma ocorrência no mundo, então eu verifico a validade da sentença observando se aquele fato descrito pelo enunciado de fato ocorre no mundo. Né? Mas veja bem, aqui eu estou tratando sentenças isoladamente, falando de coisas isoladas no mundo. Mas como essas sentenças, elas não podem ser tratadas como falando de coisas específicas, mas são já generalizações, são universalizações de coisas empíricas que são particulares, depois a gente universaliza. E se uma sentença está dentro de uma rede teórica, que o sentido dessa frase depende também do sentido das outras frases, então esse princípio da verificabilidade que era adotado pelo Círculo de Viena cai por terra aqui na visão do Quine, tá? Então isso vai abrir possibilidade para a gente extrair, então, uma série de conclusões, tá? Então, dessas críticas à epistemologia tradicional, o Quine vai derivar isso que ficou conhecido como epistemologia naturalizada, né? Então, é uma epistemologia que tenta explicar, então, como que nós produzimos o conhecimento humano, tá? Muito mais do que preocupar-se com qual é o limite do conhecimento, ou se o conhecimento é inatisto ou não. A preocupação maior aqui é pensar, a naturalização aqui no sentido de pensar como o conhecimento se dá efetivamente, né? Então, o projeto epistemológico aqui passa a ser um projeto de explicar como que nós produzimos o conhecimento. Como é que a gente chega ao conhecimento que dizemos que temos sobre o mundo? Veja que é naquele sentido mesmo wittgensteiniano, de ao invés de eu produzir uma coisa formalizada, teórica, apartada do mundo, formalizada, eu pensar como que a linguagem funciona. E aqui, então, pensar como é que nós chegamos ao conhecimento mais do que qualquer outra especulação. Eu vejo que a gente está abaixando um pouco a bola assim, do papel da filosofia, né? Então, a epistemologia, como essa tentativa de explicar como que nós construímos o conhecimento humano, tem que levar em consideração que na produção do conhecimento existem elementos psicológicos na construção disso e existem elementos semânticos, que é o modo como a gente significa as coisas no mundo. Então, tem que pensar a epistemologia como sendo parte de um grande projeto para descrever o conhecimento humano e não desconsiderar outras contribuições. Aqui você começa a ter também a ideia de uma epistemologia mais interdisciplinar, que também está sendo desenvolvida nessa mesma época por outros pensadores, né? Então, você tem dois princípios que sustentam essa epistemologia naturalizada. Então, o princípio do naturalismo, então, a ideia de que não existe filosofia primeira, Descartes foi todo embora aqui, né? E o empirismo, que é um empirismo sem dogmas, tá? O caráter central. O que eu estou chamando de empirismo sem dogmas, eu vou explicar com calma isso daqui, tá? Tem esse artigo do Quine, que ele chama de empirismo não dogma, empirismo sem dogmas, né? E que ele apresenta o que ele chamou de 2 dogmas do empirismo. E depois o Donald Davis vai apresentar o terceiro dogma, e eu vou tratar disso com mais calma aqui na aula de hoje ainda, tá? Então, daqui, se a gente derrubou lá o princípio da verificabilidade, como estava no Círculo de Viena, surge então uma nova teoria da verificação, a ideia de que a evidência deve se relacionar com a teoria como um todo, não como sentenças individuais. Então, se eu tenho uma sentença que diz que as ondas se propagam no universo segundo partículas ou segundo o som se propaga como partícula ou como onda, né? Como é que eu verifico a validade dessa sentença, né? Eu só posso pensar essa sentença dentro de uma teoria que explica uma série de outras coisas, porque essa sentença está embutida nela uma série de outros pressupostos, tá? E, por fim, essa relação entre o que é evidência empírica e o que é teoria, tá? Então, assim, em última instância, o que dá a possibilidade de a gente encontrar a evidência para uma teoria é as sentenças observacionais. Ou seja, essas sentenças que são diretamente de observação no mundo. Mas essas sentenças, né, vale lembrar aqui da ideia do holismo, elas não podem ser tratadas isoladamente,
né? Então, você tem uma epistemologia que ela resgata, preserva ideias empíricas, tá? Elimina qualquer ideia de um princípio metafísico do conhecimento, né? Em última instância, você tem uma posição que é uma certa mais humildade da epistemologia, no sentido de que a gente está se preocupado com descrever como é que se dá o conhecimento humano, mais do que encontrar fundamentos transcendentes para esse conhecimento, né? É dentro dessa linha pragmatista que a filosofia está se desenvolvendo a partir do segundo Wittgenstein, tá? Então, veja bem, a gente está tendo um processo aqui, ó, em termos de epistemologia, que vem lá do Carnap, do Círculo de Viena, e vai dar em Quine, né? Que é, então, essa tentativa de explicar como é que a gente chega ao conhecimento que nós temos, né? Então, para o Quine, a psicologia e a epistemologia, elas têm o mesmo objetivo, ou seja, explicar como é que nós chegamos a ter o conhecimento acerca do mundo, né? Então, como é que nós nos relacionamos com as coisas externas e com as coisas internas? Como é que a gente conhece o mundo exterior, como é que eu conheço o mundo interior? Por isso, essa relação entre psicologia e epistemologia, né? A ideia, então, de uma visão naturalista do mundo, né? Ou seja, o único modo de investigar o mundo é investigando a natureza, não elucubrações, né? E, nesse sentido, a filosofia não tem mais um lugar privilegiado de dar o fundamento, os princípios gerais e universais. A filosofia tem que trabalhar com a psicologia, a epistemologia junto com a ciência. Então, aqui você começa a construir uma visão interdisciplinar da filosofia. Um parênteses, o termo interdisciplinaridade, que é muito usado em educação, ele é um termo proveniente da filosofia da ciência. É na década de 1950 que aparece pela primeira vez o termo interdisciplinar num filósofo francês, né, que surge a ideia, ele está discutindo ciência e vai mostrar que há uma inter-relação entre várias ciências, ele vai chamar de há uma interdisciplinaridade dentro do interior da ciência, e já na década de 50, 60, Quine, lá na filosofia norte-americana, também está desenvolvendo essa ideia de uma interdisciplinaridade, né? Vocês vão ver no próximo texto que a gente vai trabalhar, que é do Habermas. O Habermas vai trabalhar exatamente essa concepção de filosofia no sentido interdisciplinar, de que a filosofia não tem um lugar privilegiado no mundo, mas ela tem um lugar no mundo ainda, desde que ela saiba trabalhar em conjunto com outras áreas do conhecimento. Então, dessa evolução aqui vai do Carnap para o Quine, vai chegar de que existem duas formas de tratar as coisas do mundo, né? Então, uma é o tratamento material, ou seja, descreve as características empíricas dos objetos, né? E o tratamento formal do mundo, que é onde a gente faz os acordos entre diferentes partes, entre diferentes agentes para haver o avanço teórico. Veja, esses dois elementos aqui é que, para o Quine, eles são indissociáveis, tá? Eu não posso simplesmente dizer que eu observo as coisas empíricas do mundo, porque a própria observação do mundo está carregado de um viés metafísico. Já existe uma pré-determinação de como olhar as coisas do mundo. E essa pré-determinação de como olhar as coisas do mundo não é uma determinação empírica, já é uma formulação teórica sobre como eu penso o mundo, né? O Karl Popper vai na mesma linha, de dizer que o Popper dá um exemplo que ele diz o seguinte: se eu chegasse numa sala de aula e dissesse para as pessoas assim, observem, e nada mais, as pessoas iam ficar completamente perdidas, porque elas não iam saber o que observar. Provavelmente elas iam fazer observações muito diferentes umas das outras em relação a isso num segundo momento. Porque cada uma iria observar a partir de determinados pressupostos. Então, se eu pensar nessa sala aqui, tá? Então, se a gente tivesse uma sala de aula
Se eu quisesse aqui, por exemplo, disse assim para vocês, observem o modo das pessoas se comportarem na frente do computador durante uma aula síncrona. Tá? Então, a Joyce tem os pressupostos teóricos dela que ela vai direcionar o modo como ela observa o comportamento dessas pessoas. O Anderson vai observar essas pessoas a partir dos pressupostos teóricos dele. Então, cada um teria uma observação a partir dos seus pressupostos. Então, o que o Quine está dizendo aqui é assim, que embora a gente possa dizer que existem duas formas diferentes de tratar as coisas do mundo, a gente não consegue distinguir uma da outra, porque o modo como eu trato materialmente as coisas depende do modo como eu trato as coisas formalmente, e o modo como eu trato formalmente é também derivado do modo como eu tratei materialmente. Né? Então, que é assim, uma briga que vai depois ganhar cada vez mais corpo nessa ideia de interdisciplinaridade, que depois na pedagogia também vai ser muito importante, que é essa ideia da distinção entre teoria e prática. Né? Lá no Marx, você já tinha o começo dessa discussão, quando Marx disse que os filósofos gastaram muito tempo pensando sobre o mundo, era preciso agir sobre o mundo, ou seja, é preciso sair da formalidade e ir para a materialidade, que as duas coisas são indissociáveis. Né? Então, a conclusão do Quine em relação a isto é de que a epistemologia deve estar associada à ciência, pois a diferença entre as duas coisas aqui, a 1 e 2, né, é uma diferença de grau e não de qualidade. Então, a gente pode dizer que existem dois níveis de observação do mundo, mas que uma é independente da outra. Então, a gente não pode falar de uma epistemologia, ou seja, de uma reflexão sobre o conhecimento sem levar em consideração o que o próprio conhecimento faz em relação ao mundo. Ufa, até aqui, ok? Jaime, eu tenho um ponto, assim, como eu falei, eu lembro que eu já tinha visto alguma coisa sobre o Quine em alguns livros, e quando você estava falando sobre epistemologia tradicional e tal, eu lembro que uma das coisas assim que me chamou muita atenção, embora eu não tenha entendido muito bem, porque na época que eu li faz relativamente muito tempo, eu acho que não tinha realmente bagagem para entender muito bem naquela época, o que o Quine tinham dito que o Quine fazia uma crítica à distinção kantiana dos juízos analíticos e sintéticos. Ele fazia uma crítica a essa diferenciação. Eu queria saber se tem a ver com alguma dessas coisas que você falou, se é alguma coisa nesse sentido. Então, eu vou entrar agora, Davi, nos dogmas do empirismo, e o primeiro dos dogmas é a distinção entre analítico e sintético. Justo. Então eu vou falar disso já já. Que, de fato, o Quine mandou para o espaço aquela distinção entre analítico e sintético do Kant. Tá? Isso talvez seja o motivo pelo qual esse artigo dele, Dois Dogmas do Empirismo, tenha se tornado tão relevante na história da filosofia. Tá? E aí, Ronald, tá? Podemos evoluir a linguagem de tal modo que pode chegar ao mundo animal? Sim. Tá? Significa que, assim, nada impede que outras criaturas, inclusive animais, evoluam para chegar a ser possuidores de linguagem. Tá? O que a gente tem uma dificuldade adicional com os animais, porque eles estão inseridos no mundo onde nós, humanos, dominamos de tal forma que meio que a gente coíbe a possibilidade de os animais evoluírem para isso. Tá? Mas, portanto, a gente não está impedindo que a evolução dos computadores em relação a isso, por exemplo. Tá? A gente está criando as condições para que, por exemplo, outras criaturas evoluam para serem criaturas falantes e, consequentemente, criaturas pensantes. Tá? A ideia é basicamente o seguinte: do mesmo jeito que nós, humanos, aprendemos a pensar e a falar, qualquer outra criatura poderia desenvolver as condições necessárias e suficientes para fazer. Tá? Por que nós desenvolvemos e outros animais não? Aí a antropologia cuida de explicar isso. Tá?
mas em tese não está descartada a possibilidade de que outras criaturas evoluam para o mesmo nível que nós evoluímos. Ok? Então vamos aos dogmas do empirismo. Então, o primeiro dos dogmas é justamente a distinção entre analítico e sintético, né? Então, essa distinção entre verdade analítica e verdade sintética que está lá na introdução da crítica da razão pura do Kant, né? A ideia de que as verdades analíticas elas não dependem de questões de fato e as verdades sintéticas elas são fundadas em fatos, né? Então, a verdade analítica ela é, por teoria, por definição, a priori, já não depende da experiência nunca, né? E a verdade sintética ela depende da experiência quando ela trata de casos particulares e ela pode ser a priori quando é uma generalização, mas ainda assim relacionada com fatos, né? Lembra lá, por isso que eu já disse anteriormente, que no Kant não é possível falar de conhecimento que não tenha como base a experiência empírica, né? Bom, aí que está. Se você voltar naquela ideia lá nessa ideia aqui de linguagem do Quine, tá? Pensa nesse terceiro momento aqui, ó, de uma existência de uma complexa rede verbal. Aqui você não tem mais a distinção entre o que é enunciado de observação e enunciado teórico, tá? Então, consequentemente, essa distinção que o Kant havia feito entre analítico e sintético foi descartado aqui pelo holismo semântico do Quine, tá? Ele diz, a gente não pode distinguir enunciados derivados de observação e enunciados resultantes de construção teórica, né? Ou seja, eu posso pegar um enunciado do tipo o metal quando aquecido se dilata, tá? Eu posso dizer, bom, vejo que eu não estou nem pegando aqui o sentido da lei de universal, todo metal. Então, eu vou pegar um caso específico, o metal tal, na situação concreta Y, se dilata quando aquecido, né? Olha, o próprio fato de eu fazer essa observação, como que eu faço essa observação do aquecimento e da dilatação do metal, isso já é derivado de uma construção teórica que eu tenho sobre o mundo. O modo como eu olho o mundo depende dessa construção teórica. Então, nessa sentença, o metal aquecido, dilatado porque foi aquecido na situação X e tal, o que é de empírico aqui e o que é construção teórica, tá? É curioso que a ideia de que existe uma observação direta do mundo, que está lá no começo do empirismo, um dos principais pesquisadores dessa época é Robert Boyle. Você tem os filósofos como Hume, Berkeley, Locke, tal, mas assim, vai ver quem era o cientista que estava determinando essas investigações epistemológicas. O nome principal ali é Robert Boyle, né? Então, os estudos dele sobre gás e depois todas as coisas que ele leva para a Royal Society, que vai dar a base de tudo isso que a gente conhece como o empirismo inglês, né? No meu trabalho de iniciação científica na graduação, eu estudei justamente o método científico de Robert Boyle. Então, peguei todos os escritos de Boyle sobre as coisas que ele escreveu lá, as teorias sobre física e tal, e foi ver como que ele fazia a pesquisa. Então, ele tinha lá o laboratório com dezenas de auxiliares, etc. Tal. Então, a ideia de que o Boyle era um empirista. Mas quando você começa a olhar as observações dele sobre a pesquisa, qual foi a conclusão que eu cheguei assim? É de que a investigação empírica ela está contaminada por uma interpretação teórica.
Ou seja, há um encaminhamento teórico sobre como fazer a pesquisa. Para ser mais preciso, você encontra as fichas de anotação assim do Boyle, que a observação direta dá determinados resultados que não corroboram algumas hipóteses iniciais que ele tinha. Então, ao invés de mudar a teoria, o que ele faz? Ele manda mudar o experimento para que o experimento se adeque de tal forma a corroborar a hipótese teórica que ele tinha. Tá? Então, você vai introduzindo, né, Joyce vai se lembrar disso, da uma ou duas aulas atrás, quando surgiu a discussão sobre o que era argumentos ad hoc. Então, assim, o experimento não corrobora a observação, o pressuposto teórico, então eu vou colocando argumentos ad hoc aqui para fazer com que a realidade caiba na teoria. Bom, mas apesar disso, a gente passou por um longo tempo com essa ideia, e a base da ciência está nessa ideia de que era possível fazer observações empíricas diretamente. Tá? Quem contribuiu muito para isso foi o Kant, com essa distinção entre analítico e sintético. E aqui, nesse artigo de 1951, acho que é 1951 esse artigo, nunca lembro direito, mas ele vai acabar com essa distinção. Ele vai dizer assim, essa distinção entre analítico e sintético é uma distinção puramente dogmática, a gente não consegue fazer isso na prática, por isso que ele vai chamar isso de ser o primeiro dogma. Tá? Davi, ficou mais claro para você agora o que é isso? Ficou sim, Jaime, eu acho que agora ficou um pouco melhor. Então vamos para o segundo dogma. O reducionismo aplicado à percepção. Tá? Essa é uma ideia que vem lá do David Hume também, que estava já também no Locke, assim, esboçada pelo menos no Locke e no Hume, e que foi bem desenvolvida pelo Carnap. Né? É a ideia de que as nossas ideias provêm diretamente da experiência sensível. Então, aquela tese de que a mente é uma tábula rasa e de que as ideias que estão na minha mente, elas foram construídas a partir da observação direta no mundo. Né? E o Carnap vai aprimorar isso nos estudos dele, lá tentar mostrar como uma ideia específica está relacionada com um evento físico ocorrido no mundo. Tal, né? Olha, o que o Quine vai dizer é que, assim, quando a gente está falando das nossas ideias, eu não posso esquecer que as minhas ideias estão dentro daquela rede verbal complexa que eu falei lá na linguagem. Então, ele vai dizer, o conjunto de tudo que nós chamamos de conhecimento é uma construção humana. E como construção humana, né, ela tem dados empíricos e tem elaborações teóricas. Eu não posso distinguir uma coisa da outra. Tá? Então, assim, onde é que há contato com o mundo? Pensa, a ideia do Hume é o seguinte, ó. Pega um conjunto dos enunciados que constitui a nossa linguagem, ou se você quiser, pega uma teoria e pega um conjunto de enunciados que descrevem essa teoria. Né? Então você tem assim o núcleo central dessa teoria e você tem os enunciados que vão estando cada vez mais distante desse núcleo central. Esse núcleo central ele é mais claramente teórico, né? Que é onde está a parte mais da abstração teórica mesmo. E essa abstração teórica que está aqui no centro depende de dados que estão vindo da periferia dessa rede. Então, assim, só lá no extremo dessa rede verbal, tá, eu consigo mostrar que há determinados contatos das teorias com a experiência empírica no mundo. Tá? Mas quando eu pego, por isso a ideia lá que ele fala da generalização, que está no Carnap, que está no Hume. Então, quando eu pego uma teoria, eu já estou, né, numa série de abstrações de leis universais. Mas quando eu chego nessas leis universais, que é o centro da teoria, ela está se baseando, ela está relacionada, né, por conta do holismo semântico, uma série de outras sentenças. E assim, talvez na periferia da rede eu consiga mostrar que essa sentença aqui tem contato com o mundo. Então, de novo,
aquela tese lá, todo metal quando aquecido se dilata, né? Se eu for desdobrando ela, talvez lá na periferia eu chegue numa sentença, no dia tal, na hora tal, tal pesquisa foi feita no tal laboratório que mostrou que o metal tal, observado pela pessoa tal, a tal hora, se dilatou porque houve um aquecimento. Mas é um ponto específico da rede teórica toda, né? De uma teoria. Se eu pegar isso e extrapolar para o conjunto pegar essa teoria do metal aquecido e extrapolar para o conjunto da física, eu pego o conjunto de teorias que compõem a ciência da física, veja como você já está num nível muito... E se eu pensar, então, no conjunto de todo o conhecimento humano, aquele que é produzido pelas ciências, pelas várias ciências, pelas ciências humanas, pela filosofia, pela arte, pela teologia, etc. Pense nisso como um enorme emaranhado de sentenças que compõem o conhecimento humano. E o Quine vai dizer assim, eu não consigo distinguir aqui nessa rede de informações, de conhecimentos, o que veio diretamente da observação empírica e o que é construção teórica, porque as duas coisas vão se sobrepondo, né? Eu preciso de um pressuposto teórico para observar o mundo. A observação do mundo faz com que o pressuposto teórico tenha sido alterado em algum momento. Então, eu não consigo ter claramente as duas coisas. Então, essa ideia de que eu posso chegar a esse reducionismo de dizer tal observação, tal ideia que existe na minha mente está associada diretamente com esta observação empírica, o Hume vai dizer, isso é um dogma, a gente nunca vai conseguir provar que essa sentença está diretamente relacionada com essa observação empírica. E daí, então, ele vai evoluir. Tá? O que seria, então, um estudo conceitual? Né? Então, ele recusa a distinção entre analítico e sintético, tá? Recusa o reducionismo e recusa o fundacionismo, ou seja, que haja um fundamento último para as coisas. Tá? Então, a filosofia... se não existe fundacionismo, então a ideia de que a filosofia deve fundar as bases, o princípio geral do conhecimento, que é, por exemplo, a ideia lá do edifício, do cogito cartesiano, caiu por terra aqui, certo? Então, a filosofia não é fundacionista, né? Então, uma discussão que apareceu numa outra aula, que eu o que é antirrepresentacionista, o que é antifundacionista, justamente porque desconhece validade para essa tese de que é possível encontrar um fundamento último. A ideia da arqué desaparece aqui em última instância, tá? Então, se a filosofia não tem esse papel de fundar o conhecimento, o que cabe à filosofia é trabalhar em conjunto com outras ciências. A filosofia não tem nenhuma preponderância sobre as outras formas de conhecimento, mas ela pode trabalhar interdisciplinarmente, ela tem a sua contribuição, tá? Então, a ideia do naturalismo é de que a filosofia faz parte de um projeto mais amplo. Qual é o projeto? É explicar o conhecimento humano. E explicar o conhecimento aqui no sentido descritivo, de descrever como que nós produzimos conhecimento, ao invés de ficar buscando fundamentos transcendentais, quer seja no divino, quer seja numa razão, quer seja numa arqué, né? Mas pensar mais narrativamente, mais no sentido pragmatista da coisa, de explicar o que é o conhecimento humano, ou seja, como é que a gente produz conhecimento, na verdade. O que ele vai dizer sobre o empirismo? Então, a única evidência para a ciência é empírica, a gente não pode esquecer disso, né? A ciência não é uma mera elucubração teórica, ela tem uma base, que é a empiria, né? Mas a gente não pode separar isso do nosso discurso. Tá? Então, assim, se a epistemologia ela é o estudo da ciência, se a ciência é empírica, eu não posso esquecer que o meu discurso sobre o conhecimento faz parte de um discurso humano geral. Então, eu não posso deixar de relacionar os estudos sobre o conhecimento humano dos estudos da linguagem. Então, eu não posso falar de epistemologia sem falar de semântica. Significa que as minhas frases da epistemologia, elas têm um significado que é holista, embora ela seja essencialmente dada por uma visão empírica do mundo. Tá? E disso, então, surgem duas perguntas.
Como a evidência se relaciona com a teoria? Então, assim, se eu tenho dados que vêm da empiria e tem a teoria, né? Então, como é que eu posso relacionar essas duas coisas? Tá? Então, o Quine vai dizer, bom, as sentenças observacionais, elas se apoiam em estímulos, são estímulos que acontecem simultaneamente, enquanto eu estou fazendo uma observação, eu tenho vários estímulos que estão acontecendo. Pense naquela criança que está aprendendo a linguagem, lá no primeiro momento da aquisição da linguagem, ela está tendo vários estímulos ao mesmo tempo, né? Mas essas sentenças de observação, elas dependem dos acordos que eu faço com as outras pessoas, né? Então, se eu estou observando isso daqui, não, como é que a gente nomeia isso daqui, né? Que cor é isso daqui? Então, assim, isso tudo depende de acordos que nós humanos fazemos entre nós. Então, nós observamos o mundo, mas o modo como nós descrevemos o mundo não é uma coisa empírica, pura, que o mundo me fornece. A minha descrição do mundo tem um elemento que é teórico. E esse elemento teórico, ele é construído de forma intersubjetiva com outros falantes, tá? Portanto, há observação sobre o mundo? Sim, há observação sobre o mundo. A gente está falando de uma epistemologia naturalizada. Mas essa observação do mundo depende de acordos que são feitos no interior da comunidade linguística. Em última instância, o modo como os seres linguísticos se relacionam entre si determina como que eles observam o mundo. Tá? E a segunda pergunta é como que a teoria transcende a evidência. Né? Eu observo casos particulares da observação direta, mas eu vou transcender isto. Né? Então, o Quine vai chegar à ideia de que a ciência ela é composta de dois tipos de sentenças. Né? O que ele chama de sentenças observacionais, que elas que estão na periferia do conjunto do conhecimento. Né? Então, assim, na periferia das teorias, você tem um contato mais direto da teoria do observador com o objeto do mundo, né? E as sentenças fixas, que são essas sentenças que dão um sentido mais universal, ou seja, que parte dessa experiência particular e deduz uma informação universal, né? Então, essas sentenças que são de caráter universal, ele vai chamar de sentenças fixas, porque ela não depende de uma observação teórica, de uma observação empírica. Tá? Elas são construídas pela intersubjetividade. Tá? A gente poderia dizer aqui, se a gente quisesse seguir o princípio do Thomas Kuhn, que essas sentenças fixas funcionam mais ou menos como os paradigmas funcionam na filosofia da ciência do Thomas Kuhn. Né? Então, assim, essas sentenças direcionam o modo como nós fazemos a observação do mundo. Isso vai dizer, a maior parte das nossas redes teóricas são compostas de sentenças fixas, e existem sentenças observacionais, que são essas que estão na periferia da rede teórica, onde a gente tem um contato diretamente com o mundo. Mas eu não posso fazer observação direta do mundo sem uma orientação teórica de como fazer essa observação. E as conclusões, então, que ele vai extrair daqui. Tá? Então, a ciência, ela se dá pela passagem dessas sentenças observacionais para as sentenças fixas, tá? E, então, se a gente for pensar como é que se deu a construção do conhecimento científico, então ele vai repetir aqui o mesmo esquema que você tinha lá na filosofia da linguagem. Um primeiro momento, né, a relação entre o estímulo físico com o som. Então, é uma coisa bem behaviorista. No segundo momento, você começa um segundo nível já de mais abstração e vai chegar num terceiro momento em que a abstração está dada mesmo. Né? Então, ele vai dizer, no início, existem algumas sentenças observacionais, depois essas sentenças vão passar por um processo de refinamento, ele chama isso de ascensão semântica, e, por fim, o refinamento é resultado de acordos intersubjetivos que fazem com que as sentenças deixem de valer apenas para um objeto e passem a ser formuladas em termos de juízos universais ou leis científicas. Né? Então, o que ele vai dizer?
a ciência, mais do que uma observação direta do mundo, ela é um processo psicológico. De como é que eu relaciono, tá, esses acordos intersubjetivos, né, como que isso me dá esse processo de refinamento da própria observação que eu faço no mundo. Então, veja, o que o Quine está dizendo em última instância é que a gente não tem um contato direto com o mundo. Tá? Não é possível fazer conhecimento sobre o mundo sem uma base empírica, porque a gente está falando do mundo, então a gente precisa ter uma ligação empírica com o mundo, mas existe uma outra explicação, outros elementos que contribuem para isto. Uma observação pessoal aqui, né? Quando você estuda lá a Crítica da Razão Pura do Kant, você vê o que o Kant fala sobre percepção, depois sobre sensibilidade, sobre entendimento, sobre juízo e tal, né? Já estava dado lá na filosofia kantiana a possibilidade de pensar a coisa dessa forma, tá? Mas como o Kant não consegue se desligar do inatismo totalmente, né, ele não vai conseguir se livrar da ideia, ele vai ser obrigado a admitir que existem coisas antes do estar no mundo. Então ele não vai cair nas ideias inatas do Descartes, mas vai cair nas formas puras do conhecimento, lá da sensibilidade, né, o tempo e espaço como formas puras. Então, veja, ele está admitindo um inatismo aqui que leva para aquela distinção entre analítico e sintético, né? Uma vez que o Kant cai nessa armadilha do analítico e do sintético, ele não consegue dar o passo, né? E assim, não estou criticando o Kant aqui, né? Você vê que vai ser necessário aqui um tempo enorme até 1950, quando o Quine vai conseguir derrubar essa teoria da distinção entre analítico e sintético que estava no Kant, né? Que é mais ou menos na mesma época que o Gilbert Ryle está derrubando a ideia da mente que estava no Descartes, que em última instância foi preciso que o Wittgenstein passasse pelo tratado, chegasse nas investigações filosóficas, fizesse esse giro pragmatista para que a gente pudesse ter uma concepção menos metafísica do mundo e, consequentemente, do próprio conhecimento. Bom, isso é Quine, tá? O que a gente vai derivar depois do Quine? O Donald Davidson, que é esse filósofo aqui, também norte-americano, fortemente influenciado em algum aspecto pelo Quine. O principal livro do Donald Davidson é dedicado ao Quine, e ele diz na dedicação assim, para Quine, sem o qual não, ou seja, se não fosse o Quine, esse livro não existiria, né? E há um texto dele que está nesse livro principal, que o texto dele é um artigo on the very idea of the conceptual scheme, sobre a ideia de um esquema conceitual, aqui está errado, corrija, Jaime, sobre a ideia de um esquema conceitual, que é o texto de 74 dele, que ele vai tratar dos dogmas do empirismo. Então, o Quine havia apresentado dois dogmas, o dogma do analítico e do sintético, e o dogma da redução lá da percepção mental da ideia ao objeto. E o Davidson vai dizer, bom, existe um terceiro dogma que ele vai chamar de dogma do dualismo esquema-conteúdo. Tá? Então, qual é a base disso? Os empiristas dizem o seguinte, ó, a gente consegue distinguir o que são enunciados que a gente considera verdadeiro porque mudou o nosso esquema conceitual e, portanto, muda o que a gente tem verdade. Então, sair do geocentrismo e vir para o heliocentrismo. Né? Então, mudou meu esquema conceitual. Então, com isso, as sentenças que eram consideradas verdadeiras que deixam de ser consideradas verdadeiras. E existem outras sentenças que a gente considerava como verdadeira e passam a ser considerado como falsa, porque mudaram as nossas crenças a partir de fatos empíricos. Então, os empiristas partem do seguinte pressuposto: é possível a gente distinguir claramente quando que a gente está mudando o valor de verdade de uma sentença por observação do mundo ou por mudança no nosso esquema conceitual, né? O Davidson vai dar um exemplo que ele
vou ler aqui uma citação, tá? Davidson parte de um exemplo retirado da história da ciência. Antes que fossem desenvolvidos os trabalhos de Benjamin Franklin e seus continuadores sobre a eletricidade, muitos acreditavam que a eletricidade é um fluido. É sabido que essa tese foi substituída, foi abandonada, né, graças aos trabalhos do Benjamin Franklin. A questão de um empirista típico levantaria, então, seria a seguinte: os cientistas daquela época abandonaram aquela tese da eletricidade como fluidez, porque o sentido da palavra eletricidade mudou, portanto, mudou o esquema conceitual, né? Ou porque mudaram as nossas crenças sobre a eletricidade a partir da observação. Tá? Então, caso a explicação dessa mudança fosse no primeiro sentido, teríamos uma mudança no esquema conceitual. Mas se fosse por conta do segundo motivo, teríamos uma mudança no conteúdo empírico. E o Davidson vai dizer o seguinte, ó: esse tipo de questionamento apresentado pelo empirista é absolutamente dogmático, pois ele se assenta numa falsa distinção entre sentido e crença. Então, seguindo Quine, o Davidson vai dizer: não é possível a gente distinguir o que é crença e o que são sentidos, porque eles são interdependentes. Tá? Então, aspas, citação do Davidson. A interdependência da crença e do sentido emerge da interdependência de dois aspectos da interpretação do comportamento discursivo: a atribuição de crenças e a atribuição de frases. Fecha aspas. Então, a ideia é que é o seguinte: as nossas crenças, que são, a princípio, derivadas da observação do mundo, tá? E o sentido que a gente dá para o mundo, que é aí, a princípio, originário de uma interpretação teórica do mundo, tá? Uma vez que a gente acabou com os dois primeiros dogmas, a gente tem que acabar com esse terceiro também. Não dá para distinguir se a minha crença é derivada diretamente da observação do mundo ou se a minha teorização é completamente apartada do mundo, porque uma coisa depende da outra. Ou seja, o modo como eu construo as minhas crenças depende do modo como eu olho para o mundo. E o modo como eu olho para o mundo depende das crenças que eu já tenho sobre o mundo. Então, se eu não sei distinguir o que é sentido e o que é crença, se eles são interdependentes, essa distinção aqui entre esquema e conteúdo não dá para ser sustentada. Então, o Davidson vai dizer: eu nunca sei se a mudança é no esquema ou no conteúdo. As duas coisas estão acontecendo aparentemente de forma conjunta, interdependente. Tá? E, por fim, o Rocha Hort, que é outro seguidor do Quine, né, vai então abandonar, partindo da ideia de epistemologia naturalizada, né, vai abandonar completamente a ideia de verdade com V maiúsculo. Né? Assim, o que existe são estados de coisas verdadeiras. São coisas que ocorrem no mundo que nós atribuímos no sentido de ser verdadeiro ou falso. Mas veja, de novo, se, como diz o Davidson, tá? Eu não sei mais distinguir o que é sentido e o que é crença, eu já não sei mais o que é que veio do mundo e o que é que veio da minha mente no processo, né? Obviamente eu não posso mais distinguir o que são estados de coisas verdadeiras, porque isso tudo são... Assim, eu posso distinguir assim, o que nós humanos chamamos como sendo verdadeiro, mas isso não tem nada a ver com uma verdade com V maiúsculo, no sentido substantivo do termo, ser uma verdade positiva, assim, grandiloquente, tá? É o que a gente chama de deflacionismo filosófico, isso, tá? Então, eu paro de ter uma ideia substantiva de verdade e me contento com uma ideia de que me explique quando é que eu sei usar o termo verdadeiro. Mesma coisa vai valer para a filosofia, né? O Hort vai acabar com a ideia de filosofia com F maiúsculo, né? E vai trabalhar com filosofia no sentido de V minúsculo, né? Para citar uma frase do Richard Hort, a maior esperança para a filosofia com V minúscula é não fazer filosofia com F maiúsculo. Então, a maior esperança para a filosofia é não fazer filosofia.
tá? Então, uma vez que a gente chega nessa ideia, a gente tem que abandonar completamente a ideia de um conhecimento objetivo. Porque não existe conhecimento objetivo. Todo conhecimento ele é parcialmente objetivo e parcialmente subjetivo. Né? Então, o Roth ele vai fazer um estudo. Assim, como é que a gente usa o termo verdadeiro? Não é que não existe verdade, existe os nossos diferentes modos de usar o termo verdadeiro. Então, eu uso verdadeiro no sentido de endosso. Eu digo, isso é verdade. Eu estou dando um sentido de que eu estou endossando isto, né? Eu estou dizendo que aquilo tem um valor, né? Não citacional, no sentido de que eu quero dizer, não, alguém disse que, então eu cito, né, o verdadeiro como sendo alguém que disse que é verdadeiro, né, e acautelado no sentido assim, eu digo que é verdadeiro, mas pode não ser, porque outras evidências podem aparecer que modifique esse meu sentido, né? Então, veja, a gente está aqui numa abordagem da epistemologia que é bem no sentido quainiano. Descrever como é que se dá o conhecimento humano. Então, o Roth vai dizer, não se trata mais de discutir o que é verdade, mas discutir como é que nós usamos o termo verdadeiro. E quando ele estuda isso, ele diz, a gente usa o termo verdadeiro para 3 situações diferentes. Uma que eu não tenho certeza, mas então eu digo que é verdade, mas pode ser mentira. Uma coisa que quando eu digo que é verdadeiro, mas que eu não assumo a responsabilidade, ou isso é verdade segundo fulano, então, segundo Aristóteles é assim, né? E o endosso quando eu afirmo que alguma coisa é verdadeira, no sentido de que eu dou valor de verdade, eu atribuo uma crença verdadeira àquilo lá, né? E aí, então, as conclusões do Richard Roth em relação a isso. A ciência deveria ser pensada não como produzindo conhecimento, mas como descrevendo um modo de estar no mundo. A ciência não é um conhecimento, é uma forma de narrativa. E ele vai dizer, o único sentido na qual a ciência é exemplar é o de que ela é um modelo de solidariedade humana. Né? Está num texto dele, Ciência como Solidariedade, um artigo do Richard Roth. Então, a gente chega ao final dessa exposição sobre o Quine, né? Existe um outro elemento bastante importante na filosofia da linguagem do Quine, que é a ideia da indeterminação da tradução, né? Mas eu já falei disso numa outra aula, e como era muita coisa para falar, eu deixei isso um pouco de lado hoje, tá? Mas eu já falei numa outra aula e vou só repetir rapidamente. A ideia de que a gente nunca sabe exatamente qual o significado que a outra pessoa ou outro grupo atribui a uma determinada palavra, tá? Então, a ideia de que, assim, se eu for colocar 2 linguistas para fazer a tradução de uma língua para a língua portuguesa, de uma língua indígena totalmente desconhecida, eu mandar 2 linguistas para lá, eles vão trazer traduções completamente diferentes e eu não consigo saber qual delas é verdadeira, porque a tradução de uma língua, na verdade, é a tradução, a descrição de um comportamento humano, e a gente não tem como precisar qual é o comportamento exato, porque eu vou sempre ler o comportamento do outro a partir dos meus pressupostos. Então, o linguista, ele vai ler o comportamento linguístico do outro nativo a partir do pressuposto que ele tem. Então, se eu vou traduzir para uma língua portuguesa, tá? O modo como eu me relaciono com a língua portuguesa vai interferir no modo como eu vejo o comportamento linguístico daquele nativo. Se a Júlia for fazer a mesma leitura que eu faço, a leitura que ela tem da linguagem vai interferir na leitura que ela vai fazer do comportamento linguístico daquele nativo. Consequentemente, ela vai traduzir de maneira diferente. E aí eu não tenho critério para saber qual das 2 traduções são correta. Então, isso é o que ele chama de tradução radical. E o Donald Davidson, depois num texto chamado Interpretação Radical, que é um texto de 1973,
o Davidson vai dizer, o que o Quine disse sobre tradução de uma linguagem para outra vale para a mesma língua. Assim, eu nunca sei exatamente o que o outro disse. Tá? Eu sempre interpreto o discurso do outro a partir dos meus pressupostos. Tá? Mas como é que a gente consegue se comunicar? Daí o sentido intersubjetivo do conhecimento. De que nós construímos um aparato coletivo que nos permite ter parâmetro, assim, olha, a gente consegue, quando eu digo a palavra caneta, né, existe um parâmetro socialmente construído do que seja caneta, e a gente consegue interpretar isso de uma forma, né, que seja compreensível. É por isso que isso muda de um lugar para o outro e muda de um tempo para o outro também. Se eu pegar um discurso de 4 séculos atrás e for tentar interpretar, eu tenho muita dificuldade, porque eu não conheço bem como eram os jogos de linguagem praticados naquele momento. Eu vou julgar aqueles jogos de linguagem de 4 séculos atrás a partir do instrumental que eu tenho aqui no século XXI. E isso vai me dar traduções muito diferentes do que realmente estava acontecendo naquele momento. Tá? Deixa eu só ver, papá, tem última observação aqui no chat do Curone. Essa armadilha que o Kant cai é algo que o Schopenhauer alfineta, colocando que o Kant aborda como um inatismo, sendo mais voltado para a minha limitação humana de como compreender o mundo. Tá? O Schopenhauer vai dizer isso, depois vocês estão estudando aí o Feuerbach, e o Feuerbach também, em última instância, está fazendo uma crítica à ideia lá da essência do cristianismo, que o homem cria Deus, tal, em última instância, é uma crítica a Kant, né, porque você está rompendo com uma ideia inatista que estava ali na filosofia muito forte naquele momento. Né? Crianças, isso é Quine, um filósofo riquíssimo, tá? Esse texto dele, para quem quiser começar lendo Quine, eu sugiro pegar desse livro dele, deste um ponto de vista lógico, e ler os 2 primeiros artigos dele. O primeiro artigo sobre o que há e o segundo, os 2 dogmas do empirismo. Tá? Olha, veja bem, nós não precisamos mais trabalhar sobre a ilusão de que a significatividade de um enunciado que contém um termo singular pressupõe uma entidade nomeada pelo termo. Um termo singular não precisa nomear para ser significativo. Veja, toda aquela discussão do Frege sobre referência direta caiu por terra aqui, tá? Um termo singular não precisa nomear para ser significativo. Né? Há um abismo entre significar e nomear. E isso, então, dá uma série de novas possibilidades para a gente pensar filosofia, epistemologia, etc. Né? Pronto, eu falei sem parar hoje. Alguém quer falar alguma coisa? Nosso tempo está esgotando já, mas precisava ir para isso tudo. Eu fiquei pensando nisso, né, de textos muito antigos, até que ponto a gente realmente consegue ler o que está sendo dito ali, porque eu me lembrei muito das palavras, que uma mesma palavra, ela pode, no mesmo país, no mesmo local, uma palavra pode adquirir sentidos em épocas diferentes, né, tipo vilão. A palavra vilão a gente usa para pessoa má, mas vilão antigamente era pessoa que mora em vila. Então, a gente pega um texto antigo, até que ponto a gente consegue realmente entender o que está ali, né? Você sabe o que significa a palavra, originalmente, o que significa a palavra sacanagem? Não. A gente usa para um monte de coisa, né? Originalmente, sacanagem significa única e exclusivamente o filho transar com a mãe. Nossa. Né? Então, por aí só. Né? A gente usa de um termo. Veja como o sentido é plástico. Como ele se alargou enormemente. Né? A mesma coisa, a gente tem ouvido falar hoje em dia, muitas pessoas usam muito o termo assim: o cara foi estuprado. Né?
É uma aberração isso, né? A princípio, o homem não pode ser estuprado sob hipótese alguma. O homem pode ser currado, mas estupro é uma coisa que só acomete as mulheres. Só a mulher pode ser estuprada, né, no sentido mesmo do termo. Né? O homem pode ser currado. Mas a gente usa hoje, está virando um lugar comum usar isso. Tá? Ou outra coisa, assim, hoje em dia, até em hotel, você chega em hotel e o cara diz assim, boa estadia para o senhor. Né? Eu tenho vontade de... Assim, né? Porque estadia se refere à permanência de animais num lugar. O termo para hospedagem de humano é estada. Então, há um tempo atrás, eu chegava no hotel e o cara dizia, boa estada. Né? Existe um ou outro hotel ainda, quando você chega em determinado hotel e o cara te diz assim, boa estada, eu já acho que o hotel tem qualidade. Mas a maioria dos hotéis, você chega lá e o cara diz, boa estadia. Assim. Eu não sou cachorro. Mas veja, não dá para dizer isso porque a linguagem vai mudando, né? As pessoas vão mudando os sentidos dos termos. Né? Nesse sentido assim, de que é uma mudança que não é de uma frase, a mudança é do sentido geral. Eu não sabia, não. Maquiavélico vem de construção de padres. Anderson, explica um pouco isso. O termo maquiavélico não vem de Maquiavel? O Anderson disse o seguinte, maquiavélico veio de uma construção dos padres. Se não me engano, Shakespeare reproduziu muito esse termo. Falar em Shakespeare, se você olhar os textos originais do Shakespeare, é um palavreado assim, chulo total. Depois foi se refinando as traduções do Shakespeare. Mas o Shakespeare fazia um teatro popular, cheio de palavrão, assim, era a linguagem mais populesca que você possa imaginar, uma linguagem bem vulgar mesmo, do povão, mas depois, como ele foi virando... transformar o Shakespeare num erudito, a linguagem do Shakespeare foi sendo refinada nos textos também. O maquiavélico, ele de fato vem de Maquiavel, mas o termo negativo, o termo como fosse um xingamento, veio da construção dos padres da época. Os padres viam o texto de Maquiavel e denominavam esse texto como algo ruim, como algo... uma degeneração da sociedade, porque essa questão de não levar a religião como uma religião segundo o distanciamento da política da religião, sabe? E os padres começaram a reproduzir esse termo maquiavélico. Shakespeare reproduziu isso em alguns textos dele, nesse termo maquiavélico. E esse termo maquiavélico foi fundido nessa questão. Esse termo maldoso, de dizer, tal fulano é maquiavélico, veio dessa construção da Igreja Católica, e principalmente de Shakespeare. Ele começou a reproduzir mais e mais esse termo. Obrigado, Anderson. Crianças, o seguinte, quinta-feira a gente não tem aula síncrona. A quinta-feira tem, inclusive, um evento aí promovido pelos alunos de debate entre alunos e professores a partir das 20 horas. Eu vou participar disso na quinta-feira. Né? Na quinta-feira, a gente tem mais 2 textos para ler nessa disciplina. Então, na quinta-feira, eu vou pedir para vocês lerem o texto do Habermas. Eu coloco depois a informação no Cigar, mas vocês têm lá no Cigar o livro do Habermas. Eu disponibilizei o livro todo do Habermas. Tá? Mas o que eu quero que vocês leiam é o primeiro capítulo do livro, é o primeiro artigo do livro, que se chama A Filosofia como Guardador de Lugar e como Intérprete. A filosofia como guardador de lugar e como intérprete. Então, é o texto para vocês lerem na quinta-feira, no horário da aula. Na terça-feira que vem, a gente faz a discussão desse texto do Habermas. Na quinta-feira da semana que vem, a gente não vai ter aula para vocês lerem o texto do Foucault, A Ordem do Discurso, que está lá
também no SIGA. E aí, na outra semana, na terça-feira, a gente discute o texto do Foucault e na quinta-feira a gente faz o encerramento do semestre. Então, a gente está a 2 semanas de concluir a nossa disciplina. Então, observem que existe um prazo para vocês entregarem o trabalho final da disciplina, tá? Normalmente eu sou muito rigoroso com isto, e dessa vez eu sou obrigado a ser ainda mais rigoroso, porque eu coloquei o prazo de entrega no dia 15, o semestre termina no dia 12, eu já estou indo além do prazo final do semestre, e aí eu vou ter 2 ou 3 dias para ler todos os trabalhos, finalizar as notas para consolidar as turmas, tá? Então, e nas 2 turmas eu tenho bastante alunos, então cuidado com essa coisa do prazo. Eu ainda não abri o espaço lá para vocês começarem a apostar, mas vou fazer isso essa semana ainda. Então, comecem a se organizar para a gente poder concluir essa disciplina sem dificuldade e tal. Tem lá no plano de curso as orientações sobre o trabalho final, tá? Romão, eu recebi teu e-mail sobre a monografia. Se não hoje, até amanhã eu respondo para você. Eu tive atropelado com uma série de outras coisas e acabei não respondendo. Estou devendo resposta para você, para Keide, para mais de uma pessoa aí, mas eu não consegui esses dias dar conta, tá? Mas eu ainda, essa semana, dou retorno para você. Tá? Ok, crianças, por hoje é só. Vamos ficando por aqui. Para quem está em democracia, daqui a pouco a gente se encontra para discutir os vídeos lá de teorias da democracia. Beijo!